Olá, bom dia a todos e a todas. Vamos dar aqui um tempinho para que as pessoas possam entrar à sala e assim a gente possa iniciar aqui o webinar de resultados de 2021. A gente está dando aqui só um tempinho para que a gente possa iniciar aqui o nosso webinar de resultados e que, enfim, as pessoas que estavam na sala de espera possam entrar e aí a gente já vai iniciar a apresentação. Bom dia a todos, para os que entraram agora, a gente está dando aqui alguns instantes para que a gente inicie, então ainda tem algumas pessoas entrando na sala, e a gente já inicia em 1 minuto. Peço que aguardem. Então, agora sim, bom dia a todos e a todas. Eu sou a Marília, diretora de Relações com Investidores da EDP. Nós vamos iniciar agora o webinar de resultados de 2021. A apresentação será feita pelo nosso CEO, João Marques da Cruz, e pelo nosso CFO, Henrique Freire, e será seguida de uma sessão de perguntas e respostas com toda a diretoria executiva e também com o nosso diretor de regulação, Falcone. As perguntas já podem ser enviadas pelo chat. O webcast ele estará sendo transmitido exclusivamente pela internet e, posteriormente, ele estará disponível no site de RI. Antes de iniciar, gostaria de esclarecer que as declarações que serão feitas durante o evento constituem premissas da diretoria da companhia e que todas essas informações já estão disponibilizadas no site. Qualquer consideração futura não garantem desempenho e envolvem riscos e incertezas. Desta forma, passo a palavra ao João Marques da Cruz para que ele possa iniciar. Muito bom dia a todas e a todos. É sempre um prazer estar convosco, embora de forma virtual. Espero que no futuro seja de uma forma diferente, presencial. Mas é sempre um momento importante quando apresentamos os resultados e, neste caso, dos resultados da EDP aqui no Brasil no ano de 2021, são resultados sólidos. E há 3 palavras que caracterizam estes resultados do ano de 21. A primeira palavra é entrega, a segunda, crescimento, a terceira, eficiência. E vou passar um pouco por estas 3 palavras. Nós entregamos 2 componentes de valor que são importantes. Entregamos o desempenho económico muito sólido do exercício passado. Já veremos os números dos resultados, mas já são conhecidos, são crescimentos muito significativos do EBITDA e dos lucros. Mas também entregamos o cumprimento daquilo que é a nossa estratégia. Ter uma estratégia, ter um rumo é bom, executar a estratégia, cumprir a estratégia, entregar a estratégia é melhor. Por isso é que eu penso que a palavra essencial deste ano foi esta dupla entrega de resultado económico e de futuro. Bom, crescimento. Crescemos nas nossas 3 avenidas de crescimento: distribuição, transmissão e solar. Distribuição, um crescimento orgânico, mas muito significativo. Nós, nestes 5 anos que nos separam até 2025, queremos crescer todos os anos 1,2 bilhões de reais de CAPEX na distribuição, e o ano de 21 cumpriu esse objetivo desse crescimento na distribuição. Transmissão. Aqui na transmissão é um misto.
de conseguirmos executar as obras, fazer as obras dos leilões que nós ganhámos no passado e, simultaneamente, na transmissão, conseguir adquirir novos ativos no mercado secundário e nos leilões. Nós ganhámos um lote num leilão, no lote número 1 do leilão de junho, e, fundamentalmente, conseguimos adquirir a CELC-T, hoje EDP Goiás, além da aquisição no mercado secundário do lote MGTE. Por isso foi um excelente ano para a nossa transmissão em termos de crescimento. Solar é uma avenida de crescimento e nós conseguimos o primeiro parque solar em que a EDP Brasil é acionista. O Parque Monte Verde foi anunciado em outubro. É verdade que estamos trabalhando para que este ano haja mais 2 parques de dimensão semelhante. Dimensão semelhante é aproximadamente entre 200 a 300 megawatts AC, o que nos vai posicionar, é esse o nosso objetivo, no fim de 22, como acionistas de 3 usinas solares com 750 megawatts, já se sabe que em parceria com a EDP Renovável, numa base de 50%, e por isso consolidaremos basicamente metade desses 750 megawatts. Terceira palavra, eficiência. Crescer sem eficiência não dá resultados económicos e nós soubemos gerir um ambiente de inflação elevada. De facto, depende do indicador que nós queiramos usar, mas seguramente, independentemente do indicador, uma inflação superior a 10%. Na verdade, se nós fizermos uma ponderação entre IGPM e IPCA, que está adaptado ao nosso negócio, o número é até superior a 11%, e nós conseguimos que o PMSO recorrente fosse de 5,5%. Grosso modo, crescemos o PMSO recorrente em metade da inflação e até o PMSO total cresceu 7,7%, bem abaixo da inflação. É algo que temos de continuar a fazer, agora não há magias. No segundo ano, o primeiro ano de inflação elevada foi 2021, 2022, todo o mercado acredita que a inflação vai se reduzir para algo entre 5% a 6%. Gostaríamos que o número fosse inferior, mas acreditamos que seja entre 5% a 6%. E é evidente que há alguma capacidade, algum arrasto que vem do ano passado. Por isso, a nossa meta para este ano é conseguir que o PMSO esteja em linha com a inflação, o que, no conjunto dos 2 anos, será um desempenho absolutamente notável em termos de eficiência. Isto é possível, obviamente, num ambiente de grande rigor, de projetos OBZ, de ações concretas, especialmente nos negócios de distribuição, para que as nossas operações sejam mais eficientes. Bom, eu não sou bom a ler PowerPoints e por isso eu não vou citar tudo o que está aqui, eu vou percorrer, mas tivemos este crescimento, tivemos esta eficiência, mas sempre com disciplina financeira. Nós ganhamos leilões, perdemos leilões, mas o que nunca perdemos é a disciplina financeira. É evidente que nós estamos nos preparando para irmos aos leilões da forma mais competitiva possível, mas respeitando a disciplina financeira, quer na seleção dos investimentos, quer nos rácios entre a nossa dívida líquida e o EBITDA. Bom, passando para a página seguinte, slide seguinte, páginas era quando era em papel. Bom,
Os números, que já é do conhecimento de todos, os 4,3 Bs de EBITDA, os 2,2, o PMSO recorrente a crescer um pouco mais de 5%. Mas este slide que estamos vendo na tela, ele é fundamentalmente importante para explicar o nosso dividendo. E a explicação do dividendo é muito simples. Nós cumprimos a política de dividendos. A nossa política de dividendos é clara e estável e é para manter. Por isso, o que cumprimos não foi o 1 euro que aconteceu no dividendo de 2020, aos 58 centavos do dividendo de 2019, o que cumprimos foi a política. E a aplicação da política dá 2,18. Enfim, como sabem, o 2,18 pode sofrer uma mínima alteração, porque nós temos um programa de recompra de ações. Enfim, não podíamos estar a comprar nos últimos dias pelas regras de funcionamento do mercado. Esse programa de recompra está em 1/3, conforme podem ver, está executado 30%, o que significa que vamos continuando a comprar, o que faz um ligeiro ajustamento. Ajustamento significa o 2,18 vai subir um pouco, mas enfim, a referência com o número de ações que neste momento estão no mercado é o 2,18. Por isso, a nossa regra, como sabem, é a aplicação de uma fórmula, digamos assim, ou de um cálculo numérico com 4 fatores. Esses 4 fatores são conhecidos. Um é um floor num real, outro é a regra que decorre da lei, o outro decorre dos nossos resultados ajustados, de um cálculo do lucro ajustado. Esse cálculo está aí à direita, eu não vou entrar em detalhes. E depois a política diz expressamente que quando há situações de bom desempenho num determinado ano que permitam um dividendo adicional, um delta ao cálculo de dividendo, ele será dado sempre que após o dividendo, eu sublinho, após o dividendo, o rácio de dívida líquida fica entre 2,5 e 3. Ora, como podem ver, fica em 2,6. Ou seja, nós nem fomos ao máximo do intervalo, nem fomos ao médio do intervalo, ficámos 2,6 no intervalo de 2,5 a 3. Por isso, cumprimos a política de dividendos e vamos cumprir. Para o ano voltaremos a fazer os cálculos e sairá o número do dividendo que decorre da política. Muito bem, então passemos para o slide seguinte, que é um overview, um sobrevoo de helicóptero aqui nos nossos negócios. Todos os negócios tiveram um desempenho, no geral, positivo. Assinalar distribuição. Distribuição é o maior dos nossos negócios em termos de EBITDA ajustado e foi o que cresceu mais. Por isso é o maior e foi, enfim, o que cresceu mais, estou a dizer mal, porque a transmissão cresceu 370 e a distribuição 352. De qualquer forma, como podem ver, era um negócio que valia 1 B de EBITDA em 20 e passou a valer 1,3 Bs de EBITDA. Por isso, um negócio com grande e com bom desempenho. Transmissão, sim, há acrescentos, aumentou o tamanho da transmissão, embora nós tenhamos, como sabem todos, vendido 3 lotes e é o momento de falar das virtudes do Asset Rotation. O Asset Rotation, a rotação de ativos que nós aplicamos na transmissão, é uma forma de gerar valor. Nós continuaremos com esta política se e quando o mercado permitir que gere valor para a empresa. Nós nunca fazemos vendas de ativos porque somos obrigados a fazer. Nós somos pouco alavancados. Não somos obrigados a fazer vendas de ativos,
mas se e quando agregamos valor, nós estamos atentos às oportunidades de mercado. Enfim, os vários negócios estão na tela, como eu disse, não gosto de ler números, mas distribuição em primeiro lugar, geração hídrica em segundo lugar, em termos do EBITDA ajustado deste ano, com mais de 900 milhões de reais, e depois vêm dois negócios de facto são importantes, a transmissão, como eu já referi, e P100. A relevância da nossa trading, a trading ela é um negócio por si só no mercado livre que é importante. Além disso, a nossa capacidade de gerir, de planejamento energético dá benefício no negócio da distribuição e viabiliza as usinas solares, que são o nosso futuro. E pronto, era esta a minha introdução. O slide seguinte já será o Henrique Freire que entrará. E, Henrique, passo-te a bola. Muito bem, bom dia a todos, prazer estar aqui, estamos aqui a apresentar os nossos resultados, melhores resultados da companhia de sempre e também a maior distribuição de resultados de dividendos, como o João aqui bem apresentou. Entrando agora aqui um bocadinho no detalhe por negócio, vamos só passar aqui algum detalhe maior, falando primeiro de distribuição. Temos aqui um ano particularmente feliz em termos de revisões de parcela B, com 45,6% na EDP Espírito Santo e 32% na EDP São Paulo. Vimos algum aumento dos volumes, menos do que talvez esperássemos, mas algum aumento dos volumes. Isso reflete-se depois num aumento da margem bruta de cerca de 24%. Estes valores devem-se manter para 22, como vocês sabem, de acordo com os calendários de revisões tarifárias, em 22 e 23 no Espírito Santo e em São Paulo. Foi o ano também de maior investimento. Nós continuamos, como estrategicamente definimos, com um ano de forte crescimento na nossa BRR e continuamos a investir fortemente nas nossas distribuidoras. Portanto, atingimos 2,7 vezes QRR, portanto 1,1 bilhão. Isto reflete depois também, enfim, tivemos aqui uma boa evolução em termos de perdas, continuando a convergir para o que são as metas regulatórias, ainda com um gap, mas esse gap vai se estreitando e, portanto, tivemos ali, especialmente no Espírito Santo, um estreitamento quase de 1 ponto percentual, o que é bastante significativo. A transmissão, o João já falou aqui da questão da rotação de ativos, falar um bocadinho sobre isso. Acho que é um grande destaque, portanto, a compras e aquisições. Também tivemos no mercado, no mercado primário, ganhámos um lote, no mercado secundário um pequeno lote no Maranhão. Enfim, a execução das nossas obras segue de uma forma bastante sólida. Depois aqui em termos de geração, foi um bom trimestre, eu acho que mostramos também no ano bons resultados, a questão do risco hidrológico foi bem gerida e acabámos por mitigar completamente, apesar de um ano que poderia ter sido resultados muito complicados, acabámos por ter uma evolução muito positiva. Vamos ver que para 22 também mantemos aqui uma proteção adequada, entendemos, para o mercado, sobretudo concentrada até no segundo semestre. Solar, também temos aqui uma evolução do negócio, aqui pelos nossos segmentos, por um lado a participação na BlueSol, a aquisição do portfólio da AES, que nos ajudou aqui no desenvolvimento aqui do que nós chamamos de tipo 2, já vamos ver em detalhe. Depois aqui também no solar de utility scale, que o João já falou também aqui na parceria com renováveis, também anunciamos aqui um parque e temos outros parques já aqui em desenvolvimento. Vamos passar aqui ao próximo slide. Falando agora um pouco de distribuição, nós vemos aqui, como eu referi, tanto um reajuste tarifários, quer dizer, aqui com o aumento da parcela B para 1,5 e 1,6 bi no Espírito Santo e São Paulo, portanto muito significativo, mas com um efeito médio percebido entre 10% e 12%.
Quando vemos aqui os volumes, vemos que os volumes subiram um pouco mais no Espírito Santo do que em São Paulo. Certa frustração no quarto trimestre, é verdade, sobretudo impactados pela questão da temperatura. Elas caíram cerca de 5% em termos, o segmento residencial, quando vemos no São Paulo e no Espírito Santo, acabou por cair cerca de 5%, como aliás já tínhamos partilhado com o mercado. Portanto, isso, enfim, obviamente que isto é essencialmente dependente de fatores de temperatura, especialmente no Espírito Santo, e isso, pronto, enfim, de alguma forma impacta um pouco os nossos resultados. Mas as perdas a caírem, outro fator fundamental é a questão da PEC-LD. Inadimplência controlada, vemos a PEC-LD controlada, portanto, com um valor total de PEC-LD de cerca de 140 milhões de reais e, enfim, também a subida da receita bruta e, portanto, isso faz com que o rácio caia, mas para qualquer ângulo que víssemos, vemos este número bastante sólido e pelo menos controlado. Temos introduzido também tecnologia, a tecnologia tem dado resultados em termos de recuperação de receita e, portanto, isso acho que é um ponto importante. Depois, enfim, reflete-se aqui um aumento da margem bruta de mais de 500 milhões, aqui incluída também contributo aqui é o valores contábeis, com o contributo da margem da VNR, que acaba depois por ser, quando falamos de EBITDA ajustado, a gente corrige. Se pudermos passar aqui ao próximo slide. Continuando a falar aqui de distribuição, vemos que tivemos um ano no nosso plano estratégico, temos um investimento em 16 bi previsto neste ciclo até 25, e este ano executámos 1,1 bilhão de reais, com 2,7 vezes QRR, portanto, de uma forma bastante relevante. Vimos também a expansão do mercado a acontecer, mais clientes, e, portanto, aqui temos a distribuição de resultados. Vimos aqui também a questão que eu tinha já falado das perdas, uma convergência para a média das perdas, portanto, acho que isso é um ponto relevante, e vemos aqui com também digitalização de clientes, lembrando que hoje já temos boa introdução de canais digitais, portanto, todo esse caminho está a ser feito e, portanto, a arrecadação também começa a fazer um caminho de digitalização muito relevante. Se podemos passar ao próximo. Sendo o último do ano, acho que é importante, acho que é importante falarmos aqui do gap entre a EBITDA regulatório e o nosso EBITDA societário. Portanto, nós estamos 438 milhões acima do que seria o que resultaria como EBITDA regulatório, mas com estes pontos ainda temos um gap nas perdas, que temos estreitado, mas que mantemos. Lembrando ele até um bocadinho mais expressivo na EDP São Paulo, embora o gap não seja tão diferente em termos percentuais, mas há um P-mix maior na EDP São Paulo, onde ele acaba por pesar um pouco mais, que a EDP São Paulo acaba por ter um pouco mais de peso de térmicas, e temos o mercado compensa, depois temos a questão do MVE, ou a questão do MVE é de sobrecontratação. Nós, apesar de termos tido uma sobre o ano passado elevada, notar aqui até para 22, que nós no final do ano passado reduzimos a nossa exposição para 22 e conseguimos fazer alienações no MVE que nos permitem colocar-nos próximos dos 105% para 22, isso é particularmente importante num cenário hídrico que estamos a ver com muito mais úmido e, portanto, com quedas de PLD. Portanto, eu acho que aqui vamos continuar a ter boas notícias em 22. OPEX, uma maior eficiência, temos maior cobertura também, com a parcela B também arrasca maior cobertura de custos e, portanto, acabamos por ter aqui maior eficiência. O PEC-LD, como falámos, as metas são razoavelmente, digamos, difíceis, cerca de 0,6% da receita bruta em termos de meta regulatória, portanto é particularmente difícil tendo em conta o cenário macro, apesar de termos evoluído positivamente, ainda temos um gap aqui para o EBITDA, que seria o EBITDA regulatório. Mas sem contabilizarmos VNR, estaríamos 87 milhões de reais acima do que seria o EBITDA regulatório. Vamos passar ao próximo. Falando aqui de transmissão, dar aqui um destaque que a nossa RAP hoje, digamos, do nosso portfólio, é aproximadamente 800 milhões de reais. Portanto, nós fazendo aqui uma avaliação, estamos a falar de um VPL superior a 2,5 bi, portanto, é uma área muito relevante do nosso negócio. Entendemos que este negócio de transmissão hoje é uma área absolutamente crítica no nosso, juntamente com distribuição, mas é uma área bastante relevante, com peso crescente, e será um booster dos nossos resultados ajustados nos próximos anos, à medida que as nossas
que as nossas transmissoras vão entrando em operação. Vemos ali que o lote 1, o lote 21 de Santa Catarina está, enfim, iminente a sua conclusão, portanto o primeiro lote já entrou em operação ano passado, o primeiro trecho, e o segundo trecho deverá entrar ainda este mês. O lote 18 também já numa fase próxima, mas ainda teremos talvez 2 meses de construção. E depois os demais lotes, enfim, a evoluírem. O lote Q também já foi parcialmente entrou em operação, e o lote 1 foi o lote que ainda está em processo de licenciamento, que ganhámos, que ganhámos o em 21 no novo lote que ganhámos no leilão. E, portanto, aqui um destaque aqui para a questão da rotação de ativos, o que nós chamamos aqui EDP Goiás, agora, o que era a CLT. Portanto, um valor de transação de cerca de 2,1 bi, com o valor corrigido já, agora com a conclusão a 7 de fevereiro, corresponde a uma RAP contratada de 237 milhões e a alienação que foi realizada daquele conjunto de lotes. Nós fizemos já uma nota aqui, fizemos já esta aquisição no veículo da aquisição, que é a companhia de PCH Santa Leopoldina, a emissão de 1,9 bi de reais em janeiro, para fazer essa aquisição, como estava previsto originalmente, com um custo bastante interessante e melhor até do que esperávamos, com um custo próximo a CDI mais 1,20 em termos all-in, com maturidade de 2 anos, conforme estava previsto, e depois colocando-nos nos períodos pós-eleitorais para fazer depois uma emissão de uma dívida mais de longo prazo, conforme estava planeado. Deixa passar ao próximo. Geração hídrica e trading. Nós aqui gostamos de apresentar conjuntamente os dois negócios, porque entendemos que a área de trading é uma área que tem uma atuação também de hedging, de risco de geração, e portanto acho que isso é um ponto muito relevante. Nós vemos aqui que realmente o risco hidrológico este ano, digamos, até outubro, novembro, com uma má hidrologia e com GSFs muito baixos e PLDs muito altos, colocaram-nos muito stress sobre os nossos resultados, e portanto nós vemos que, se nada tivesse sido feito, teríamos aqui um impacto nos nossos resultados de quase 700 milhões, e os mitigadores, garantia física descontratada, a repactuação do GSF e recompra de energia permitiram-nos repor basicamente a nossa margem no valor que resultaria da contratação. Depois vemos que a extensão da concessão, isso foi o registro no primeiro trimestre da extensão da concessão do ACR, e depois tivemos ainda o resultado da trading em margem de 121 milhões, muito relevante. Vemos aqui a proteção, mantemos um nível elevado de proteção para 22, aqui medido com um cenário de GSF de cerca de 80% projetado. Ele poderá ser um bocadinho diferente, mas entendemos que a carga também não está muito forte, e portanto algum deslocamento da hídrica se deverá manter, e portanto continuamos à espera de GSFs no cômputo do ano, especialmente no segundo semestre, baixos, e portanto a nossa proteção continuará a ser bem assertiva. E depois para o período 23 e 24 também temos proteções de cerca de 20%, portanto entendemos que este risco hidrológico temos um risco bem controlado. Vocês passar ao próximo slide. Falando agora aqui um pouco de solar, como nós já fizemos em outras apresentações, nós arrumamos o negócio aqui em 3 tipos, em 3 grupos. O que nós chamamos um primeiro segmento, que é essencialmente um B2B e um B2C, portanto, para consumidores e para pequenos negócios. É uma área mais transacional. Nós temos atuado neste mercado essencialmente através da nossa participação na Bluesol, que hoje temos uma participação de 40%, poderá ser como opção de poder vir a aumentar. A empresa tem performado de forma muito satisfatória, tem hoje uma posição muito capilar no mercado, instalou ao longo do ano cerca de 27 megawatts, com uma capacidade contratada de 28, portanto é uma unidade muito com um perfil bastante transacional, mas portanto muito com uma penetração muito interessante no mercado. Depois aqui um segmento que é um segmento B2B, entre 1 mega e 5 mega de atuação, de geração distribuída. Nós com 75 mega de capacidade instalada, juntando um desenvolvimento próprio, a conclusão de ativo também comprado da AES, isso coloca-nos, com estes 75, numa cota de mercado deste segmento até perto de 10 a 12%, portanto superior a 10%, portanto essa acho que é uma área até bastante interessante que achamos do negócio.
E nós temos aqui feito, enfim, continuamos com um pipeline muito ativo, muito sólido, e continuamos aqui com mais megawatts, e portanto vamos continuar a fazer crescer este segmento. Depois em utility scale, não querendo repetir, o João já falou, anunciámos lá atrás o Monte Verde, até tanto em parceria com a EDP Renováveis, temos mais 2 parques em desenvolvimento e, portanto, de uma escala bem interessante, e, portanto, acho que isso nos vai colocar como um player, como uma área de crescimento, e, portanto, o nosso compromisso e a nossa ambição, acho que em 21, então, mantém-se, e para 22 mantemos esta ambição. Deixa passar aqui. Palavra aqui sobre dívida. Foi um ano particularmente ativo. Nós fizemos cerca de 4,9 bi de dívida de novas emissões. Tivemos muito ativos no mercado, usando instrumentos com indexações, sobretudo das emissões de dívida a CDI. Entendemos que não era o melhor ano para fazer emissões de longo prazo. Acho que isso foi uma decisão acertada. Recorremos muito a instrumentos de 4131, com maturidades não muito longas, de 2, 3 anos, mas são instrumentos que nos permitem ter spreads mais baixos e até com bolsos, e acessar a bolsos diferentes, né, de bancos internacionais. Isso foi, eu acho que foi uma boa decisão. E, portanto, enfim, de alguma forma conseguimos mitigar um pouco o crescimento natural das taxas. Vimos, obviamente, um disparar do IPCA e do CDI, portanto, acho que isso é obviamente que nos carrega o custo. Lembrando que nós tentamos sempre fazer uma análise de um custo pós-tax, não é? Portanto, a questão aqui de tax shield é incorporada nas nossas decisões. A distribuição que temos ali, dívida líquida para o indexador, não é uma surpresa, portanto, o maior peso de CDI na exposição que temos na distribuição e na hídrica, porque a hídrica já são, enfim, totalmente, já não estão no regime consolidado, já não estão em regime de Project Finance. Na transmissão, que são ativos mais jovens, estão basicamente em perfis mais de Project Finance, tanto com indexações de IPCA, e portanto esse é o perfil de dívida que nós temos. E portanto é natural que agora em 2022 também se veja, acompanhando as taxas, um crescimento destes custos. Não é o ideal, mas é a realidade que temos, e lembrando sempre que temos um contraponto na receita por indexação das nossas receitas. Eu terminava aqui aqui a nossa apresentação com os números financeiros, e devolvia aqui a palavra ao João. Muito obrigado, Henrique. Vamos falar agora de ESG. No passado, o ESG era uma nota de rodapé, de pé de página, nos relatórios e contas. Atualmente não é assim. Mas, de facto, o importante não é falar de ESG, nem tão pouco ter prémios de ESG. O importante é fazer. E fazer significa ter metas e cumprir as metas. Como podem ver aí à direita, na tela, nós temos metas de diversidade, de mulheres na liderança, de pessoas negras, e nós conseguimos que as nossas ações permitam alcançar as metas, superar as metas. E é daí que decorre o reconhecimento, ou seja, se nós atuarmos nas metas, se nós cumprirmos, se nós trabalharmos, aí vêm os prémios. Por isso não é trabalhar para os prémios, é trabalhar para a realidade, e depois o reconhecimento vem a seguir. Temos muito orgulho no que estamos fazendo e no que estamos continuando a planejar e a fazer. Página seguinte, ou slide seguinte, inovação. Eu normalmente tenho uma fala que diz que a inovação de hoje é a sustentabilidade de amanhã. Ou seja, quem não inova, quem não introduz inovação nos seus negócios, tem dificuldade de ter um negócio sustentável no futuro. Acreditamos mesmo nisto, com um ambiente, um ecossistema de startups. Eu não vou ler novamente o que está escrito, mas no nosso sistema de inovação há o envolvimento de mais de 200 startups, com particular destaque para São Paulo e Espírito Santo,
São Paulo, em primeiro lugar, porque é São Paulo, uma cidade e um Estado muito viva na inovação, mas o Espírito Santo, porque é a nossa concessão, uma concessão que nós temos muito interesse em prorrogar, já iremos a esse tema, e por isso estamos muito engajados em trabalhar com o governo local, com a sociedade civil local, com a Federação das Indústrias, para fazer algo real em termos de inovação, e já fizemos mesmo, há umas semanas, que nós entregámos o mapeamento de inovação do Estado do Espírito Santo. E muito bem, vamos para o futuro, que é a última página, porque a parte mais importante é o bate-papo de perguntas e respostas. Embora sejam os resultados de 21, mas 21 é o ano que precede 22, que é o ano que nós já estamos todos. O que é que esperamos para este ano? Esperamos entregar como entregámos em 21. Temos objetivos muito ambiciosos, ou seja, o salto que nós demos no ano de 21, nós acreditamos que temos condições de dar um salto equivalente no ano de 22, e esse salto com mais crescimento nos 3 segmentos, distribuição, transmissão e solar, sendo eficientes como fomos, sempre com a disciplina financeira e preparando o futuro, preparando a liberalização do mercado e adaptando claramente a nossa organização através de digitalização para os novos desafios. E é com estas palavras finais de confiança no futuro que passamos, Marília, para a nossa fase de perguntas e respostas. Perfeito, João. Eu só vou reforçar aqui, né, para as pessoas, enfim, enviarem aqui as perguntas pelo chat. Vou pedir que elas se identifiquem e também coloquem qual a empresa que elas trabalham. A primeira pergunta vem da Carolina Carneiro, que é analista do Credit Suisse. Bom dia, pessoal. 2 perguntas. Poderiam atualizar sobre o processo de renovação de concessão da EDP Espírito Santo? E a segunda pergunta, se poderiam atualizar sobre o processo de venda das usinas hídricas, conforme anunciado o ano passado. Muito bem, muito obrigado pelas 2 perguntas muito pertinentes. E a resposta é muito direta, é a seguinte. Nós estamos, neste momento, no processo de prorrogação da concessão da EDP Espírito Santo. Já enviámos uma carta formal à ANEEL. Na verdade, estamos no processo de acompanhar essa carta. O assunto está a decorrer, eu diria, normalmente, e normalmente significa positivamente, porque, como saberão todos, existe uma lei, é a Lei 9074 de 1995, que possibilita a prorrogação dos contratos de concessão, nomeadamente do nosso contrato de concessão. Isto é referido no próprio contrato de concessão, tem uns prazos, e os prazos do concessionário, que somos nós, manifestar o seu posicionamento. Esse prazo é de 36 meses, 3 anos, antes do término da concessão. Nós já nos posicionarmos, estamos a reforçar esse posicionamento, todas as conversas são positivas com o poder concedente, isto é uma concessão federal, com grande apoio do Governo Estadual, do Governo do Espírito Santo, que reconhece o excelente trabalho que estamos fazendo no Espírito Santo. Por isso é uma pergunta muito pertinente, é um assunto muito importante, mas estamos totalmente confiantes, tal como uma parte significativa do mercado está confiante, incluindo agências de rating que consideram uma probabilidade muito elevada de nós conseguirmos esta prorrogação da concessão. Logo, as boas notícias é
não há notícias, está tudo caminhando no bom caminho. Bom, a segunda componente, a segunda pergunta, também pertinente, como disse, respeitante às hídricas. E vou ser muito direto. Se a pergunta é, nós queremos vender as 3 hídricas? A resposta é, queremos. Queremos vender. E porquê? Porque estrategicamente achamos que o nosso portfólio de geração deve ser rebalanceado. Menos hídricas, mais solar. E neste momento ainda não está, estamos trabalhando no solar, já foi dito, há que reduzir as hídricas. Por isso, estrategicamente queremos vender. Não é novidade o que estou a dizer, disse isso há um ano, estou sempre dizendo o mesmo e daqui a um ano vou voltar a dizer o mesmo. Nós temos que rebalancear o nosso portfólio hídrico. Segunda questão, como é que está no concreto o processo de venda? É verdade que à data de hoje não está vendida, porque se tivesse vendida nós já teríamos anunciado como é a nossa obrigação. E se não está vendida, significa que não foi possível encontrar no mercado as condições que nós achamos que são as condições corretas para essa venda. Nós não temos a obrigação de venda. Os nossos rácios, como foi visto, pós-dividendos, estamos com 2,6 na dívida líquida sobre a EBITDA. Por isso não estamos pressionados pela venda. Por isso ninguém nos obriga a vender. Queremos vender se o preço e as condições do mercado forem as certas, com certeza que será vendido. Se não forem as certas, continuamos a operar os ativos. É esta a resposta. Perfeito. A segunda pergunta vem do Carlos Herrera. Parabéns pelos resultados. Com a elevação dos juros, vocês estão vendo propostas mais realistas para os ativos de transmissão? Ou ainda existem players oferecendo deságios insustentáveis? E aí tem uma segunda pergunta que é, para os próximos projetos, a companhia pretende focar investimentos em brownfield ou em greenfield? Muito bem. Então eu vou começar... mais difícil do que fazer previsões de jogos de futebol é fazer previsões do comportamento do mercado. Já agora também previsões de PLD está naquelas que são mais difíceis do que previsões de futebol. Bom, antes do último leilão de transmissão, havia uma percepção do mercado que os deságios muito grandes não iam acontecer no último leilão, no leilão de 18 de dezembro. Mas, na verdade, o mercado enganou-se, porque os deságios muito fortes continuaram a acontecer. Logo, será que no leilão de junho vai-se repetir o que aconteceu no leilão de dezembro? Eu tendo a achar que provavelmente vai ser muito competitivo, como foi o de dezembro. Mas nós estamos a preparar-nos. Eu não digo a tática antes do jogo, mas eu estou a tentar imitar o meu compatriota Abel Ferreira, mas, coisa que todos os que não são do Palmeiras ficam já zangados comigo, mas posso dizer que nos estamos preparando muito a sério para sermos competitivos no leilão, respeitando a disciplina financeira. Esta é a primeira componente da pergunta. Agora, na segunda componente da pergunta, Henrique, queres responder? A questão dos investimentos brownfield e greenfield, qual a nossa aposta? A ver, nós entendemos que à partida criamos mais valor em greenfield, embora a brown com cheiro de green, como vimos na questão da Celg, que é um bocadinho diferente, ou seja, há uma expectativa à brownfield, que são projetos que têm associados reforço e melhoria expectável no futuro, que o tornam mais interessante. Quando o negócio é simplesmente, digamos, estamos aqui a arbitrar entre yields,
talvez nós não sejamos os mais competitivos, porque eu acho que a nossa competência está também na construção e no desenvolvimento de projetos. E por isso é que acho que temos esse ponto, talvez uma tendência mais para green do que para brown, mas embora a brown que tem um bocadinho a cara de green. Muito bem. Maria Lia, continuemos. A próxima pergunta vem de um investidor pessoa física sobre os dividendos para 2022. O que podemos esperar? A resposta é muito fácil. Podemos esperar a aplicação da política de dividendos, que é estável e clara. Por isso, nós sabemos qual é, tem um floor, enfim, não vou repetir as componentes da política de dividendos, mas dou-lhe em primeiro lugar parabéns, porque teve aquilo que se diz em inglês o Total Shareholders Return, ou seja, a valorização do título, mais o dividendo, em sentido lato, incluindo JCP, no último ano foi notável. E notável significa bem superior a 20%. E por isso, parabéns por ter acreditado na EDP Brasil e espero continuar a acreditar. Ótimo. A próxima pergunta vem da Flávia, do Goldman Sachs. Poderiam detalhar um pouco mais os investimentos em geração distribuída e as perspectivas que nós vemos para o setor? Qual o nível de retorno que estão vendo para os projetos, principalmente para a B2B, e como nós vemos o marco regulatório de geração distribuída, o que pode impactar no setor? Muito bem. Eu vou iniciar a resposta e depois vou pedir ao Carlos Andrade para complementar, que é o nosso VP de clientes, onde enquadramos o Solar GD. Mas eu costumo ter uma fala em que Solar GD significa tanta coisa que no fim do dia acaba por significar nada. E porquê que estou dizendo isso? Dentro do GD, nós temos pequenos painéis solares colocados nas casas das pessoas, em que é um negócio transacional, em que a capacidade instalada é de 5K, e temos também no GD negócios de 2 mega, de 3 mega, em que são verdadeiras usinas remotas. Ora, tudo isto, quer o negócio transacional de venda de painéis para colocar no rooftop, quer usinas que não são nas instalações de nenhum cliente, que são propriedade das utilities, com contratos, enfim, a prazo, tudo isto chama-se GD, quando são negócios estruturalmente diferentes. Daí que um dos slides que o Henrique falou tinha o grupo 1, grupo 2, grupo 3, tem a ver com isto. Nós estamos focados, fundamentalmente, no GD que é de investimento e é remoto, ou seja, de pequenas usinas. É esse o nosso foco e estamos acelerando a nossa presença nessa componente da GD. A GD transacional fazemos através da nossa participada BlueSol, não fazemos de forma direta. Mas dito isso, Carlos, por favor, complemente. Obrigado, João. Bom dia a todos. Olá, Flávia. Olha, começando pelo marco regulatório, acho que foi algo muito positivo, porque basicamente eliminou incertezas desse segmento, né? Todos sabem que até o ano passado existia muita discussão com diferentes alternativas para esse marco regulatório, e ao se aprovar agora a Lei 14.300 no início desse ano, sancionada aí, essas incertezas foram eliminadas. Então, esse é um aspecto muito positivo com relação ao marco regulatório, né? Essa eliminação de incertezas. O segmento de geração distribuída tem muito crescimento pela frente. Assim, nós acreditamos nesse crescimento, como disse o João, hoje nós temos já 75 megawatts peak, como a gente mostrou na apresentação, instalados.
temos mais aproximadamente 28 megawatts pico já contratados, e parte disso já em construção. Então, estamos essencialmente 100 megawatts pico entre os instalados e o contratado. Isso é 1/5 daquilo que nos propusemos a fazer quando nós já tínhamos comentado em apresentações anteriores. Temos o objetivo de chegar a 1 giga de capacidade em 2025, metade disso no larga escala, metade disso na geração distribuída. Estamos muito focados, como disse o João, nesse segmento de 1 a 5 megawatts, né, que são usinas remotas para clientes B2B. E, nesse sentido, acreditamos que o mercado continuará crescendo. A incorporação dos encargos ela é gradual no marco regulatório. E se a gente olha no longo prazo, quer dizer, apesar das disrupções da cadeia de suprimentos que tem levado a algum aumento de capex, preço de placas solares, os preços do transporte, né, containers para importação, 60% do capex é importado. Apesar desses aumentos, quer dizer, essa situação vai se regularizar nos próximos anos e a perspectiva de crescimento, a tecnologia vai avançar muito rapidamente. Se a gente olha no horizonte de 2 a 5 anos, a tendência é que esses custos baixem. E, portanto, a atratividade, e o Brasil tem uma grande vantagem, que são os níveis de radiação solar. Então, acreditamos muito no crescimento desse segmento, particularmente aqui na geração distribuída B2B, do lado do B2C, que é o residencial, como bem disse o João, estamos focados ali na nossa participação na BlueSol, não estamos investindo nós, EDP Brasil, especificamente no residencial nesse momento. Obrigado, Carlos. Marília. Obrigada. A próxima pergunta é do Guilherme Lima, na verdade são 2 perguntas. Expectativa de GSF para 2022 e o comportamento dos preços de energia, e comentar um pouco sobre os resultados de IPCEI no período e o que podemos esperar para 2022. Muito bem. Eu vou pedir ao Henrique para dar a resposta, vou só fazer uma introdução. É evidente que hoje toda a gente entende que o GSF deste ano estará mais alto do que achávamos há 2 meses atrás e que o PLD estará mais baixo do que achávamos há 2 meses atrás. Porquê? Por causa da chuva. Mas como nós não temos a capacidade de saber como é que vai ser a chuva para o futuro, acaba por ser um pouco futurologia. Mas dito isso, obviamente que nós, alinhados com o mercado, temos as nossas expectativas, que o Henrique já dirá. Sobre P100, não esquecer que P100 é uma usina que trabalha 6 meses e os outros 6 meses não está operando, não. No dia 14 ou 15 de dezembro deixou de funcionar, deixou de operar, e muito bem, decisão do operador do sistema, que nós entendemos do ponto de vista técnico, e vai funcionar no dia que o operador do sistema entenda, mas acreditamos que a paragem possa ser de 6 meses, algo dessa natureza, e depois trabalha outros 6 meses. Ora, é uma usina que funciona, é essencial para o sistema, porque tem um contrato de disponibilidade. E é devido a esse contrato de disponibilidade, repito, essencial para o Brasil, essencial. Se o Nordeste do país quer ter eletricidade com fiabilidade, é necessário que esta usina tenha um contrato de disponibilidade. Logo, o que nós podemos esperar de resultados é aquilo que decorre do contrato de disponibilidade. Mas, Henrique, peço que respondas às duas perguntas. Muito bem, mas a futurologia não é bem o nosso ramo, mas de qualquer modo, vamos lá ver, só dar uma nota sobre a questão de primeiro P100. Nós em 21 enfrentámos um ano com uma enorme volatilidade no mercado de carvão. Por um lado uma volatilidade grande e por outro uma incerteza também desse abastecimento. Portanto foi uma coisa, até parecia alguma coisa que dizia que era a vingança da velha economia, porque realmente o carvão que se pensava que estava em declínio, quer dizer, muitas usinas a carvão foram retomadas,
em operação, e portanto isso fez com que afetasse o mercado. Nós compramos o mercado no mercado internacional. O contrato de disponibilidade é um contrato, nós temos uma receita fixa e depois somos ressarcidos pelo custo de energia, que é uma fórmula paramétrica que tem implícita uma rentabilidade da usina, que nós mais ou menos cumprimos, mas que tem implícito o preço do carvão ao preço em reais, em CIFIARA, e o real dólar e o carvão, e é pago com o CIFIARA e o dólar do mês anterior à geração, basicamente, na média dos preços do mês anterior. Portanto, num contínuo de geração ele não tem problema, portanto, em preços normais ele há um mês pode-se ganhar um bocadinho com isto, que às vezes pode haver um descasamento no stock, etc. Nós vimos uma grande volatilidade em 21, vocês viram no terceiro trimestre que nós tivemos mais de 100 milhões de ganho extra, que devolvemos agora no quarto trimestre, esse ganho extra, porque realmente chegámos ao final, nós somos um bocadinho... Nós não podemos ficar sem carvão, portanto, tínhamos comprado cargas de carvão a mais para poder, e a nossa expectativa era de continuar na crise. A ver, a compra para dezembro, para gerar em dezembro, tem que ser colocada em setembro, porque há um descasamento entre o transporte, a contratação, e depois parámos no dia 14 de dezembro de gerar. E a nossa expectativa agora, não tínhamos essa expectativa na altura, agora a nossa expectativa, como dizia o João, enfim, é que seja até a geração mais para o segundo semestre do que para o primeiro. Mas digamos, e tivemos que reconhecer, digamos, um valor de realização do nosso stock, a expectativa de realização do valor do stock de acordo com esta curva forward. E isso, a curva a 31 de dezembro estava bastante a cair bastante, hoje já não está a cair tanto, e portanto essa é uma grande volatilidade. E portanto eu diria que os resultados de P100, pelo modelo regulatório, que é um fator fixo indexado à inflação, mais um pass-through de energia, portanto deve mais ou menos ficar no valor fixo, o pass-through é para não ganhar ou perder. Pode ser que ele tenha ali algum bocadinho de volatilidade, mas não estamos à espera, porque essa volatilidade foi compensada em 21, positiva e negativa, e em 22 não há nenhuma razão para ser diferente. Portanto, a nossa expectativa é que o resultado, eu diria que seja muito em linha em 22 com o que foi em 21. Falando do cenário energético, realmente começou a chover, choveu, voltámos a ter chuva, num cenário que nós estávamos realmente em risco, houve a discussão, parecia um risco de termos até racionamento, esse risco hoje está completamente afastado para 22, pode ser que no outro ano, mais para a frente, isso volte a ocorrer, portanto que isso não é... Mas há uma recuperação significativa dos reservatórios, naturalmente que isso impacta no PLD, a nossa expectativa de PLD no ano, vamos lá ver, entre 120 e 140, coisa assim na média, mas seria por aí, mas não é, mas isto é grande volatilidade, não é um número tão importante é a pessoa, é realmente a empresa poder ter capacidade semana a semana de posicionar-se e de recompor o seu portfólio com a visão de tendência se vai subir ou descer, porque realmente este mercado é muito volátil, nós podemos estar, se parar de chover, esse mercado volta outra vez a patamares outra vez que já nos habituou, de teto, isso portanto não é diferente. Por outro lado, no GSF, vamos ver uma certa cedência do GSF, mas como eu falei há pouco, o GSF ainda estamos à espera que o gap de GSF seja na casa dos 20%, porque vemos ainda algum deslocamento de hídrica, a carga também não ajuda, como sabem, nesse fenómeno, embora um bocadinho contraintuitivo, mas a carga acaba por deslocar um pouco da geração hídrica, e algumas das térmicas, até por preservação dos reservatórios, também deverão ser ligadas. E, portanto, esse gap de GSF continuará a existir, não obstante, digamos, um cenário muito melhor. Mas não veremos, com certeza, GSFs de 100% ou números desses, não estamos à espera disso. Por isso é que também temos uma estratégia de hedging que nos coloca entre 20% e 25%. Perfeito. A próxima pergunta, que na verdade são, enfim, de duas pessoas, eu vou juntá-las, é do Leonardo e do André do Santander, é sobre o caso ocorra a renovação do contrato de concessão, quanto tempo ele se permanecerá, ou seja, qual o prazo da renovação da concessão. E a segunda pergunta é, em caso de renovação onerosa, qual seria o cenário mais realista? Muito bem. Bom, em primeiro lugar, nós não estamos trabalhando em nenhum cenários de renovação onerosa, nós estamos trabalhando no cenário da lei e dos precedentes. E nesse cenário da lei e dos precedentes, ou seja, das últimas prorrogações,
nós acreditamos que é, e estamos muito confiantes e temos razão objetiva para ter esta confiança, que haverá uma prorrogação, que essa prorrogação terá as alterações que as outras prorrogações que aconteceram anteriormente já tiveram. Por exemplo, o indexante IGPM será substituído pelo indexante IPCA, mas outras alterações absolutamente menores, e por isso temos razões para acreditar que seja este caminho e estamos a trabalhar com o Ministério exatamente neste caminho. Seguinte. Perfeito. A próxima pergunta é do Matheus. Ele agradece pela apresentação e pede para esclarecer sobre o tratamento contábil e o racional para o ajuste de 283 milhões relacionado à mais-valia no EBITDA ajustado. Ele também pede para a gente esclarecer sobre a pressão na margem bruta de P100 no trimestre, principalmente relacionada ao aumento do custo de matéria-prima e na redução do valor recuperável atrelado à compra de carvão. E o que a gente espera de resultado? E o que a gente espera de resultado recorrente? Obviamente, a gente não pode abrir o número, mas, enfim, acho que de uma forma mais qualitativa para o ano de 2022. Muito bem, Mateus, excelentes questões. Eu vou passar já ao Henrique. De facto, esta é a primeira vez que eu vi o cálculo, fiquei com a mesma dúvida, mas depois da explicação do Henrique fica tudo muito claro. Henrique. Estás sem som. Desculpa que estava aqui com um problema para liberar o som. Vamos lá ver, nós apresentamos os nossos resultados da transmissão seguindo a contabilidade regulatória, não é? Fazemos o EBITDA ajustado pela contabilidade regulatória, portanto descontamos, digamos, o reconhecimento de margem que é feito pelas IFRS, porque as IFRS, à medida que construímos, ela reconhece essa margem, margem de construção, portanto é uma margem, digamos, por resultados futuros e, portanto, é o modelo das IFRS. Nós entendemos que isso não é uma boa prática em termos de mercado e, portanto, nós fazemos esse ajuste. Portanto, normalmente vem um EBITDA regulatório, o nosso EBITDA que nós apresentamos nas nossas contas societárias, nesta fase, como estamos em construção, é muito mais alto que aquele que é depois o EBITDA regulatório, que conta, digamos, mais uma contabilidade mais, digamos, tradicional, não é? Quer dizer, receita contra o custo. Quando nós vamos fazer a apuração da mais-valia, a nossa mais-valia é feita contra a mais-valia contábil, é contra a contabilidade das IFRS. Portanto, são os 321 milhões que nós temos. Mas como nós estamos a emular no nosso ajustado o que seria contra o regulatório, nós temos que descontar essa margem de construção feita desses 3 lotes à medida que eles foram construídos. E, portanto, temos que deduzir qual seria a mais-valia caso tivesse adotado a contabilidade regulatória. E, portanto, essa mais-valia sobe em proporção nesse montante que está de 280 milhões. E, portanto, ele tem, para efeitos do pagamento de dividendos, ele tem que ser contabilizado, porque é realmente um ganho de capital adicional. Assim como nós descontamos ele quando apresentamos os resultados, nesta fase de vender teremos que o considerar, porque realmente a nossa mais-valia versus o cash que lá colocamos tem que ser acrescido desse valor. Portanto, acho que este é o ponto. Eu acho que foi a pergunta outra vez sobre P100, de tentar explicar de novo. Portanto, a margem de P100 é assim, nós temos que fazer em cada mês uma análise do stock e temos que fazer numa análise do stock é feito pela regra da contabilidade, pela expectativa de realização de receita daquele stock. E essa expectativa de realização de receita é dizer, nós temos ali uma pilha de stock, esse stock quando é que vai gerar? Quando gerar é que ele vai se transformar em receita. E portanto, como houve um deslocamento para a frente e a curva forward de carvão a 31 de dezembro do ano é uma curva descendente, portanto, eu, quando faço a conta, eu estou a projetar que vou produzir lá na frente, e lá na frente o meu preço da curva forward, que é a curva que eu tenho que usar para fazer esse cálculo, portanto é um ajuste contábil,
ela está descendente e, portanto, é menor do que o valor que tenho hoje. E, portanto, eu sou obrigado a fazer esse registro. E isso ocorre normalmente em cada mês, pode ocorrer, mas são valores que são um bocado insignificantes. Este ano, como tivemos uma subida enorme do preço e depois uma queda enorme do preço, isso levou-nos a esse registro. Enquanto no terceiro trimestre esse registro tinha sido receita efetiva que nós tivemos e, portanto, no caixa, neste aqui é um ajuste na contabilidade, que depois se vai verificar ou não, se conforme o preço esteja ou não esteja verificado lá na frente. Não sei se ajudou na explicação. Depois a nossa equipa de RI pode também ajudar posteriormente na explicação mais detalhada, talvez com uma planilha seja mais fácil de explicar. Mas... Muito bem. Marília. Perfeito. Agora, uma pergunta também de investidor pessoa física. A EDP ficou em primeiro lugar no ranking do ISE em 2021, o que indica um nível de excelência em sustentabilidade. E aí, duas questões. O que a EDP fez de diferente para alcançar esse nível de gestão dos temas de ESG e como seguir avançando para alcançar o topo dessa lista? Após alcançar o topo dessa lista. Ok, muito bem, muito obrigado pela pergunta. O que fizemos de diferente? Eu diria duas coisas. Ter metas claras, quantitativas e, segundo, ter planos de ação para atingir as metas. E, na verdade, como num dos slides que eu mostrei, nós tínhamos metas em várias componentes e a nossa realização foi melhor do que as metas, cumprimos as metas. Ou seja, é bom falar do assunto ESG, mas não basta. Há que ter metas, há que ter planos de ação para cumprir as metas. O que é que nós vamos fazer para continuando estar no topo? É sermos sempre mais ambiciosos, traçar... Ontem tivemos um conselho de administração que definiu um conjunto de metas de sustentabilidade. Mas eu vou passar à Fernanda Pires, que é a nossa VP de ESG. Fernanda. Obrigada, João. Obrigada pela pergunta. Como você mesmo falou, né, João? São resultados de uma jornada. Acho que é importante também lembrar que ela começa por uma mudança cultural que a gente começou a fazer desde 2014 e 2015. A empresa começou a ter um olhar mais holístico em relação aos seus stakeholders. E isso se traduz nos objetivos, metas, que o próprio João já comentou e está na apresentação, e na nossa forma de atuação. Também lembrando que desde 2016 a gente tem metas de ESG atreladas aos bônus dos nossos executivos, fruto também de todo esse processo, e com todo o sistema, toda a base preparada, as ações acabam mesmo sendo uma consequência desses objetivos claros de investimentos, que se traduzem nessas ações que também são feitas por um time muito engajado. Aliás, alto engajamento é também um dado da EDP e é fruto dessa jornada de transformação. Então, não é um resultado do dia para a noite, tem muito empenho, tem muito semear antes da colheita, e sim, com isso a gente tem tido resultados muito consistentes. Vamos dar continuidade, o fato de já estar fazendo uma jornada há algum tempo também nos permite ir subindo o tom, ano após ano, de forma a evoluir ainda mais essa agenda e assim cumprir também o nosso plano de negócios. Muito bem. Obrigada. Agora a última pergunta, até pelo avançar aqui da hora, é do João Pedro Gomes, um investidor pessoa física. Gostaria de saber um pouco mais sobre a EDP Goiás, quando a EDP começa a atuar no estado e se haverá ajuste tarifário usando IPCA ou IGPM. Muito bem. Quando é que começamos a atuar? Já começámos. Foi no dia 7 de fevereiro. Desde o dia 7 de fevereiro que a empresa é nossa. Todos os nossos colaboradores têm uma camiseta da EDP. Todos já cumprem os procedimentos da EDP. E temos um plano para os primeiros 100 dias que está correndo muito bem. Todas as premissas que nós consideramos como possíveis de reforço e melhoria, estamos a encontrá-las, na verdade até a superar. Em termos de gestão de pessoas, vamos gastar menos nos programas normais, voluntários de desligamento do que é a nossa previsão. Por isso, todas as notícias de Goiás são boas e a empresa é nossa desde o dia 7 de fevereiro e está gerando. Qual é o indexante que é usado? De acordo com as regras, é o IPCA. Tem uma revisão tarifária em cada 5 anos, a próxima revisão é no ano de 23.
Muito bem. Marília, penso que não temos mais perguntas, temos 200 participantes, já foram mais, porque a hora já vai, o grande adiantado da hora. Muito obrigado a todas as pessoas que estiveram connosco, muito obrigado pela vossa confiança na nossa ação, no nosso título. Todo o nosso time está à vossa disposição, particularmente o time de RI, liderado pela Marília. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada a todos. Encerramos aqui o nosso webinar de resultados de 2021. Boa tarde a todos.